Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? A Simone era professora de balé. Em 2011, ela teve um AVC e foi internada. Enquanto estava no hospital, ela teve 2 EQMs. Mas isso não é tudo, e você vai amar o que ela tem para contar. E antes de irmos para a entrevista, gostaríamos de fazer uma pequena sugestão. Gostaríamos que vocês perguntassem para amigos, conhecidos ou até desconhecidos se tiveram ou se conhecem alguém que teve uma EQM. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente quer que todos percebam que isso é muito mais comum do que se imagina. Vamos agora conhecer a história da Simone? Simone, bom dia, muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal o que somos nós, a sua experiência de quase morte, as suas experiências de quase morte e outras histórias. Peço por favor que você se apresente, diga de onde você está falando, o que você faz e nos conte tudo no maior detalhe que for possível. Muito obrigado desde já. Eu que agradeço, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. Meu nome é Simone Merari, eu falo aqui de João Pessoa, Paraíba, região nordeste do Brasil. E eu estou numa fase de transição, né, saindo da profissão de professora de balé, depois de um período como bailarina, de um grupo por alguns anos. E hoje, atualmente, eu estou estudando, como concurseira, né, na verdade, para realizar um grande sonho que também tem a ver com a história que eu vou contar aqui hoje. Espero ajudar vocês que estão aí do outro lado, né, assistindo, ouvindo esse vídeo, e que essas informações que eu vou passar aqui venham encorajar outras pessoas também a colocar para fora, né, aquilo que está dentro, e a compartilhar com o mundo aquilo que elas viveram e que muitas das vezes são mal compreendidas. Então, espero ajudar vocês que estão aí do outro lado. Então, tudo começou no ano de 2011, né, o ano, como sempre, começou bem agitado, né, com aquela vida toda de projeto, né, preparando as crianças para fazer prova para a Escola de Balé do Rio de Janeiro. Né, na época eu tinha um projeto muito grande numa cidade chamada Duque de Caxias, entre outros lugares onde eu dava aula, né, e fazia estágio também, porque na época eu estava fazendo faculdade, então estava quase terminando a minha faculdade. E foi exatamente nesse ano, que foi um ano super traumático para mim, no mês de fevereiro, desapareceu uma das alunas, que era uma das grandes promessas que seria, né, futuramente uma grande bailarina. Eu estava preparando ela para fazer prova para a Escola de Balé Maria Olineva, no Rio de Janeiro, e ela desapareceu e ficamos desesperados, nós não sabíamos onde ela estava, e até que uma das coleguinhas dela da turma de balé foi até o centro dessa cidade onde existia o projeto, e ela ouviu alguém dizendo que tinha o corpo de uma criança naquele hotel, mas ela não sabia dizer quem era, e de uma forma muito intuitiva ela falou: mamãe, é fulano de tal. Aí descobrimos que infelizmente, né, era essa minha aluna, e o corpo, né, foi encontrado ali naquela cidade. Ficamos muito tristes. Foi a partir daí que eu comecei a fazer o tratamento com a minha psicóloga. Foi um período assim bastante traumático. Eu perdi quase 8 quilos. Eu não tinha mais uma vida normal, eu não dormia mais, não me alimentava mais, e de uma certa forma aquilo ali mexeu muito com a minha vida. E eu ficava o tempo todo me perguntando: poxa, por que naquele dia eu não peguei aquele ônibus no dia que a amante do pai tirou ela de casa para assumir com ela? Por que eu não fui naquele dia para a faculdade? Por que eu não peguei aquele ônibus? Então eu fiquei me cobrando de uma certa forma, porque eu achei que eu poderia proteger essa minha aluna. E eu não conseguia aceitar o fato de eu não ter conseguido ajudar. Eu não aceitava o fato de
terem tirado a vida dela e eu não ter ajudado de uma forma mais efetiva. Continuei fazendo tratamento. Naquele mesmo ano eu tive que fazer uma cirurgia, que eu tive um pequeno tumor embaixo do olho, e essa cirurgia eu fui para casa e começou a aparecer alguns sintomas do AVC que eu tive ali entre o mês de fevereiro e março. Por que que não se sabe com certeza? Porque todas as informações que chegaram até mim através do médico que me tratou até os últimos anos, né, até os últimos meses, e da equipe médica, a informação que eles me deram é que o AVC que eu tive só é comprovado 6 meses depois, efetivamente, quando ele acontece. Então, entre o mês de fevereiro e março, eu tive esse AVC, e 6 meses depois começou a aparecer os sintomas, que bateu justamente no meu pós-cirúrgico. Então, a minha família começou a acreditar que o que eu estava sentindo ali, a cabeça com a dor horrível, um lado do rosto extremamente gelado e do outro extremamente quente, eles passaram a acreditar que aquilo ali era algum problema que eu estava tendo do pós-cirúrgico. E o pessoal meio perdido, consultamos alguns médicos e chegamos à conclusão de que aquilo ali realmente não era um pós-cirúrgico, não eram consequências do pós-cirúrgico, mas era realmente as primeiras consequências do AVC que eu tive. Então eu comecei a estranhar muito, eu comecei a andar pelas ruas e chegava na minha mãe, eu morava mais ou menos uns 3 quilômetros da casa dela, e perguntava para ela: mãe, tá acontecendo um negócio estranho, eu tô passando na rua, tem algumas pessoas falando comigo, eu não sei quem são essas pessoas. Então ali eu comecei a ter alguns lapsos de memória, e aquilo foi se agravando, até o ponto de eu ser internada. Aí veio a primeira noite, né? Uma amiga minha ficou comigo, ali não tinha possibilidade de ter acompanhante naquele setor, mas devido ao meu estado, os médicos acharam bem pertinente ter um acompanhante ali. Então, eu deitada ali, não conseguia dormir, e fiquei olhando, me perguntando, pensando, por que eu estava ali, o que eu estava fazendo ali. Eu não estava sentindo, além da dor de cabeça e um lado gelado e o outro quente, além disso eu não estava sentindo mais nada. Até que chegou uma certa hora da madrugada, eu senti alguém batendo na porta, eu perguntei quem era, ninguém respondeu, eu falei, pode abrir, a porta foi aberta, e até que eu senti, entrando naquele quarto, uma presença muito forte, mas eu não via nada, eu só sentia que o quarto estava sendo preenchido e eu não sabia por quê e nem para quê. E aí, de repente, eu ouvi uma voz, e essa voz me falou a seguinte frase: existe uma pessoa aqui nesse hospital cuidando de você. E ao mesmo tempo que essa voz me falava que existia uma pessoa ali naquele hospital cuidando de mim, na minha cabeça já vi o entendimento de que era aquela mesma voz que estava cuidando de mim. Era aquela mesma presença que estava cuidando de mim. E aquela presença saiu do quarto, a porta se fechou e eu continuei ali no meu leito, do meu lado esquerdo a minha amiga, minha acompanhante, do lado direito a outra paciente que estava no mesmo quarto que eu. Passaram-se alguns minutos, eu não consigo precisar o quanto, novamente bateram na porta. Aí eu perguntei quem é, não me responderam, a porta se abriu, e aí eu já vi uma luz. E nessa luz, veio juntamente com essa luz, essa voz: aqui nesse hospital existe 2 pessoas cuidando de você, o pai e eu. E eu ali, sem conseguir entender o que estava acontecendo, eu falei assim, elas ouviram. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, nenhuma das duas acordaram, as 2 continuavam a dormir. Aí, após essa segunda batida, eu levantei, saí da cama, fui até o frigobar,
Ali eu abri para ver se tinha alguma coisa para comer, eu queria fazer alguma coisa, porque eu não estava conseguindo dormir, minha cabeça doía muito. E de um lado gelado, do outro quente. E quando eu abri o frigobar, eu senti uma luz muito forte atrás de mim. Ela resplandecia assim na minha lateral. E eu falava, pode entrar, a porta já está aberta. Aí quando eu falei isso, logo em seguida veio aquela voz, e aquela voz, ela falou para mim, existem 3 pessoas aqui nesse hospital cuidando de você. O pai, o filho e eu. Aí eu falei, não, agora eu vou ter que saber quem é, virei e fui atrás daquela luz. Quando eu cheguei na porta do hospital do meu lado esquerdo, eu virei, olhei para o corredor e aquela luz muito forte, já estava bem no final, foi sumindo, desaparecendo. E quando eu voltei para o meu leito, eu falei, não, dessa vez elas ouviram e elas acordaram. Aí eu olhei para o meu lado esquerdo, olhei para o meu lado direito, nenhuma das duas tinha ouvido nada, as duas continuavam a dormir. Aí amanheceu o dia, veio a minha psicóloga, vieram os médicos, aí começaram a conversar com a minha mãe, porque lá as visitas eram de 11 às 19 horas, falou, ó, você tem que trazer cadernos para ela escrever, você tem que trazer livros que ela lia, porque a memória dela está se perdendo e gradativamente. Eu estava com uma perda de memória retrógrada. Na verdade, assim, o passado, ele estava desaparecendo aos poucos. Tudo que eu lembrava era exatamente ali do presente, daqueles últimos momentos bem recentes que eu estava vivendo. E eu lembro, assim, quando eu amanheci o dia, que eu tinha tido 4 sonhos. E um desses sonhos, no sonho, a mesma voz conversava comigo e falava, ó, esse é o rosto da sua mãe, esse é o rosto do seu pai. Algumas pessoas vão procurar entrar aqui dentro desse hospital, mas eu só vou permitir entrar quem realmente se preocupa com você. E no outro dia, quando a psicóloga falou assim, olha, tem um grupo de mães lá do balé clássico, do seu projeto, querendo entrar para te visitar, algumas emissoras na rede local estão aí para te visitar, porque eles queriam saber o que estava acontecendo com a professora da menina que tinha sido, que o corpo tinha sido encontrado no hotel de uma cidade vizinha. Então, assim, estava tudo muito confuso para mim, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, porque que aquelas pessoas estavam do lado de fora, muita gente querendo visitar, mas existia um número limitado de pessoas. Aí aquele dia se passou, né, foram mais 2 dias ali, 2 ou 3, eu não me recordo bem. E no outro dia, a psicóloga novamente foi me visitar e falou assim, ó, eu já conversei com a equipe médica, com a equipe de psicólogos, você não vai receber mais visitas, está suspenso todas as visitas, você está indo para um lugar onde você vai ser monitorada 24 horas por dia. E eu me recordo bem que tinha um casal amigo meu, até a esposa, né, desse meu amigo era uma das meninas que dançava no mesmo grupo que eu, foi também a minha aluna, né, durante um bom tempo, e eu perguntei para ela, para onde estão me levando? Esse lugar é bom? Ela falou, não, fica tranquila que esse lugar é muito bom. E ali cataram todas as minhas coisas e eu vi no meio do corredor, enquanto estavam me levando, que iam me induzir ao coma e ali eu ia ficar sendo monitorada. Por algum motivo que eu não sei até hoje, eu fiquei algumas horas, depois, quando eu acordei, já tinha anoitecido, tá? Eu vi pela janela que já tinha escurecido aquele dia, e eu estava acordada, consciente, né, de tudo que estava acontecendo à minha volta. Foi uma noite normal, né? Normal que eu digo assim, eu não consegui dormir no CTI, e no dia seguinte, meus pais foram, me visitaram, aí foi mais um dia, eu me recordo que foram 2 ou 3 dias, e no terceiro dia, à noite, né, já era noite, eu senti uma dor forte no peito, e de repente, eu fui sugada para o teto do hospital, e eu fui subindo, saí dali do hospital, já estava tudo escuro, eu vi a rua, vi aquela localidade, onde eu estava, né,
ali hospedada, internada. Fui subindo entre as nuvens até que eu cheguei num lugar em direção a uma luz, e cada vez essa luz ficava mais forte e por trás desse portal. E nesse portal, que era extremamente reluzente, que existia uma luz tão forte, existia uma presença de alguém que já estava me esperando ali. Não tinha forma, mas eu sabia que existia alguma coisa ali, uma presença muito forte. E ao mesmo tempo que eu perguntava, essa presença forte, ela já conseguia saber o que eu estava perguntando, e eu não precisava usar meus lábios para perguntar. E ao mesmo tempo, instantaneamente, o que eu perguntava, essa presença já me respondia, e automaticamente na minha cabeça eu já tinha todas as respostas. E que respostas eram essas? Que perguntas eram essas? A primeira pergunta que eu fiz: o que eu estou fazendo aqui? O que afinal aconteceu comigo? E eu já tinha automaticamente todas as respostas. Você está aqui porque você teve uma dor muito forte no peito, e eu só sabia aquilo, que eu tinha tido uma dor forte, que eu tinha saído do corpo. Mas eu não sabia o nome daquilo ali, eu não sabia o que realmente tinha acontecido cientificamente falando, né? E o que eu estou fazendo aqui? Que lugar é esse? O que você está fazendo aqui, você está experimentando algo que não estava palpável lá onde você estava morando. E o que você está fazendo aqui, aquilo era muito claro. Ao mesmo tempo que eu perguntava, era um turbilhão de perguntas e um turbilhão de respostas. Então eu começava a ter as respostas, aí até que por um momento eu comecei a ouvir uma música muito linda, uma música extremamente... eu não sei explicar, eu ainda não ouvi um som parecido aqui na Terra como essa música, mas aquilo acalmava a minha alma. E ao mesmo tempo que eu ouvia aquilo fazia parte de mim, aquela música estava dentro de mim. É como se eu estivesse fazendo parte daquele todo e aquele todo fizesse parte de mim, como se aquele todo estivesse dentro de mim e eu estivesse dentro daquele todo. E é bem difícil explicar com palavras, porque o que eu via ali naquele lugar era muito forte. E era impressionante, porque as minhas dúvidas eram sanadas instantaneamente, sem eu precisar abrir os meus lábios. Aí até que eu voltei, e quando eu dei por mim, eu já estava no teto do hospital, né? Eu abri os meus olhos, aí percebi que realmente eu tinha saído do corpo, e que eu estava ali no teto do hospital. E conforme o meu espírito, talvez, conforme eu fui descendo até chegar ao meu corpo, eu fui sentindo peso, eu já não estava mais tão leve, foi cada vez pesando, conforme eu fui descendo até eu entrar no meu corpo, eu comecei a sentir cada vez mais pesado, eu comecei a me sentir cada vez mais pesada, até que deu aquele boom e eu entrei no meu corpo. Quando eu entrei no meu corpo, eu vi do meu lado esquerdo vários enfermeiros vestidos de branco, Dr. Wellington, mais duas enfermeiras, e eu lembro exatamente que o Dr. Wellington falou para mim. Ele falou assim: olha, tá tudo bem, nós estamos cuidando de você, não fique preocupada, você está sendo monitorada, tá tudo bem. Não sei se talvez eu tenha acordado, né, ou tenha entrado no meu corpo de uma forma muito assustada, porque quando eu voltei daquele lugar que eu estava no teto do hospital, sem eu virar o rosto, sem eu virar o olho, eu já sabia que o meu corpo estava lá embaixo no leito e que eu estava em cima, e que eu estava extremamente leve. E na medida com que eu ia me aproximando do meu corpo, eu ia sentindo cada vez mais peso, cada vez mais pesada, e até que o Dr. Wellington saiu, as enfermeiras saíram, e ficou aquele grupo de enfermeiros. E naquele grupo de enfermeiros, eu virei para a única enfermeira que ficou ali, eu falei: mas por que tinha tantos médicos aqui em volta do meu leito? E ela falou que não existia tantos médicos assim,
Só tinha o doutor Wellington e mais um médico que era responsável pelo outro CTI. E eu vi, assim, infinito, um número infinito, assim, de enfermeiros do meu lado esquerdo. E ela falou, não, tinha o doutor Wellington, o outro médico que eu não me recordo o nome, ela e mais uma enfermeira. E ali, tá, não perguntei mais nada, não entendi. Aí, de repente, aquela imagem, né, saiu do meu lado esquerdo, eu já não estava vendo mais aquela quantidade infinita de enfermeiros, e o dia foi normal, minha mãe esteve lá naquele dia para me visitar, os meus pais, aí veio a visita da minha mãe à tarde, minha mãe deixou um salmo para mim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e eu não me recordo se foi naquela mesma noite ou na noite seguinte, eu vi, né, mais ou menos às 3 horas da manhã, se não me falha a memória, às 3 horas da manhã, eu olhei para o blindex do CTI e eu vi uma forma entrando por debaixo daquele blindex. E aquela forma foi ficando de pé, foi crescendo, foi tomando um formato assim meio quadrado, meio redondo, retangular, não era algo bem definido, e aquela forma negra, preta e ao mesmo tempo transparente foi passando por cada leito dentro daquele CTI. E conforme ela ia passando por esses leitos, as pessoas davam o último suspiro e paravam. Aí eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, se as pessoas estavam morrendo, se elas estavam desmaiando, enfim. No outro dia de manhã, eu fui saber que realmente existiram óbitos e aquelas pessoas que davam o último suspiro foram exatamente as pessoas que estavam saindo no saco preto. Mas naquele momento eu não entendi. E essa sombra negra, ela veio na minha direção. E tinha uma senhora no leito 3 que ela começou a rezar, eu não me lembro o que, se era Pai Nosso, não sei o que foi, que ela começou a rezar. E quando eu vi que estava vindo na minha direção, eu cobri a minha cabeça, eu tive medo naquele momento, e eu só conseguia lembrar do salmo que minha mãe falou, Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu repeti aquilo inúmeras vezes na minha cabeça. Aí até que eu falei assim, agora foi embora, mas eu ainda continuava sentindo aquela presença ruim, porque desde o momento das 3 horas da madrugada que eu vi aquela sombra entrando, aquela presença assim, me fazia muito mal, eu me sentia muito mal. Comparado com aquela primeira experiência que eu tive de sair do corpo, era estranho para mim aquilo ali, porque aquilo ali não me fazia bem. Então eu tirei, né, aquele tecido, aquele cobertor do rosto, e quando eu vi aquela sombra, ela estava exatamente em pé, na frente do meu leito, tentando se aproximar, como se quisesse pular em cima do meu corpo, mas parecia que tinha uma redoma de vidro ali que, conforme ela tentava, que ela forçava para vir para cima de mim, ela não conseguia sair do lugar. Até que por um momento ela começou a se desfalecer, foi descendo, foi diminuindo, até desaparecer. E depois daquilo, da sombra, né, ter ido, eu fiquei com aquela imagem, assim, da minha mãe no dia que ela foi, me visitou à tarde, na hora da visita do CTI, e que ela falou aquele salmo, né, ela citou, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E naquele dia foi a primeira vez que eu senti saudade, porque até então, meu pai e minha mãe entravam ali naquele CTI, era como se fosse um enfermeiro que eu estivesse vendo pela primeira vez. Eu não lembrava do que era o ser humano sentir saudade. E aquele dia ali foi o primeiro dia que eu chorei. Foi a primeira vez que eu chorei. Porque até então, depois do AVC que eu fui internado, eu ainda não tinha experimentado as lágrimas, eu ainda não tinha, né, experimentado esse sentimento de saudade. E se passou o dia normal, naquele dia, e chegou até que uma quinta-feira, eu não me recordo se foi 2 ou 3 dias, porque eu não anotei isso e depois acabou caindo no meu esquecimento, mas foi um período assim curto. E existia já um plano de fazer a cirurgia
porque o AVC que eu tinha tido foi um AVC assim muito raro, era um AVC que eu precisava fazer uma cirurgia, porque realmente a minha vida estava em risco. Toda a equipe médica chamaram os meus pais para poder assinar toda a documentação, e a única certeza que eles deram, né, na verdade, para os meus pais, é de que a cirurgia ia acontecer. Mas se eu ia sobreviver à cirurgia, ou de que maneira eu iria sair da cirurgia, eles não deram nenhuma garantia para os meus pais. E eu lembro, assim, que minha mãe chorava muito, eu ouvia o choro e os gritos da minha mãe de dentro do CTI. Eu não sei exatamente qual era a distância que minha mãe estava ali do CTI, mas eu ouvia o choro e o grito. E quando chegou na quinta-feira, foi um dos dias mais difíceis para mim dentro do CTI, eu comecei a sentir o meu lado esquerdo todo dormente. Uma das enfermeiras passou perto de mim e perguntou se eu estava sentindo alguma coisa. Eu falei que eu não estava sentindo o meu lado esquerdo. Vieram os médicos, começaram a espetar a minha mão, o meu pé, viram que realmente eu não estava sentindo nada. Aí eles vieram com um medicamento, com uma injeção muito grande, com uma ampola enorme, com líquido branco, colocaram ali, né, no meu acesso, e ali eu adormeci, não sei exatamente o que aconteceu até hoje, eu adormeci e acordei assim horas depois. E tudo que eu ouvia dentro do CTI é que eu precisava fazer esse último exame, porque eu precisava passar pela cirurgia na segunda-feira. E eu falei assim, não, mas a ambulância não vai vir hoje para eu fazer o exame. Aí o pessoal começou a perguntar, mas por que não vai vir hoje? Não, não vai vir. Eu tinha certeza, a convicção de que a ambulância não iria aparecer naquele dia. Aí eu sempre dizia, não, eu vou comer, eu quero comer alguma coisa, eu quero almoçar, quero tomar café, quero lanchar, porque a ambulância não vai vir hoje. E já estava marcado no prontuário, tudo direitinho, que a ambulância iria, e a ambulância não apareceu na quinta-feira. Depois deu quase já 15 horas sem comer. Eu lembro que a enfermeira virou para mim, brincou comigo e falou assim, nossa, quando você fala alguma coisa, parece que você já sabe, você tem certeza, mas eu já sabia, porque de uma certa forma eu já tinha ouvido aquilo dentro de mim, que eu não iria fazer o exame naquele dia, e eu tinha muita convicção disso. Eu não sei dizer porquê, mas aquela experiência que eu tinha tido, né, aquela primeira EQM, de uma certa forma me deixou sensível a isso, e eu sabia, eu só não conseguia dizer o porquê. E foi uma noite tranquila, fui dormir, e quando chegou na madrugada, né, sempre na madrugada, eu senti uma dor muito forte no meu peito. E existia uma auxiliar de serviços gerais dentro do hospital, que o nome dela era Xuxa, e ela conversava comigo assim, todas as madrugadas que ela estava de serviço, ela conversava comigo. E ela ficou ali conversando, aí ela falou assim, nossa, você tá mudando de cor, você não tá bem, você tá sentindo alguma coisa? Eu falei, tô sentindo uma dor muito forte no peito. E aquela dor foi aumentando, até que eu comecei a não conseguir mais respirar muito bem, é como se alguém tivesse dado um soco nas minhas costas e eu senti a dor aqui na frente. Aí dali, eu provavelmente acredito que tenha apagado, e quando deu aquele boom, assim, que eu senti, que eu saí do meu corpo, depois daquela dor enorme, eu fui subindo, cheguei até o teto do hospital. Do teto do hospital, eu já fui para fora do hospital e fui subindo, e até que eu me encontrei novamente naquele lugar que eu estava a primeira vez. E esse lugar já estava muito mais claro para mim, né? E novamente aquela música, eu até, assim, às vezes me emociono quando eu lembro daquela música, porque eu ainda não conseguia ouvir um som parecido com aquele aqui na Terra. E eu falei assim, eu não quero nunca mais sair daqui. Isso é um lugar maravilhoso, é um lugar onde a minha alma sente paz, é o lugar, provavelmente, de onde eu vim. E aquela presença muito forte estava ali naquele portal.
E aquela luz estava muito mais forte, aquela pessoa estava me esperando. E quando eu comentei aquilo, quando eu falei aquilo assim no meu pensamento, eu falei, eu não quero nunca mais sair daqui. E aquela presença muito forte me fez a seguinte pergunta: você lembra que há 5 minutos atrás você pediu para que eu não te levasse, porque a sua mãe ia sofrer muito? E ali bateu assim um desespero. Eu falei, não, mas eu não quero nunca mais sair daqui, eu não quero, esse lugar é maravilhoso, esse lugar é lindo, esse lugar traz paz para minha alma. E aquela presença se aproximou de mim e eu comecei a me movimentar com aquela presença. Ao tempo que eu ia me movimentando, que o meu corpo ia fazendo alguns movimentos, eu ia parando em alguns lugares. O primeiro lugar que eu parei foi em cima das nuvens. Depois eu desci com essa pessoa. Quando eu desci, eu me encontrei exatamente sentado em cima do globo terrestre. E eu, assim, olhei assim para o lado, eu falei assim, nossa, como você é enorme, como você é grande. E aquela presença parecia que fazia parte de mim, porque estava tão pertinho de mim. E aquela presença falou assim, olha para baixo. Quando falou olha para baixo, eu só vi os pés daquela presença, como uns pés humanos, assim, tocando na terra mesmo, no pó da terra ali, como se fosse uma areia do mar, tocando ali. E eu comecei a passear por vários lugares com aquela presença. E eu pedia na minha mente o tempo todo, a minha mente não conseguia parar de pedir para não sair dali. Eu queria ficar ali eternamente. Eu não queria voltar para aquele hospital, não queria tomar mais injeções, eu não queria mais ser furada, eu não queria mais passar por aquilo ali, eu não queria mais chorar, não queria nada. Porque ali era como se fosse um lugar que eu entendia que não tinha choro, não tinha dor, não era um leito, era um lugar onde eu estava livre, eu estava leve. Era como se fosse eu, mas como se eu estivesse vivendo uma outra vida. E eu costumo dizer até hoje que não existe vida após a morte, existe vida após a vida. Porque, na verdade, é uma continuidade. Aquilo que nós vivemos aqui, nós vamos continuar em outro plano, com um outro corpo, numa outra plenitude, com outros sentimentos, com outro tudo. É algo tudo muito maravilhoso, tudo claro, você entende, ao mesmo tempo que você faz as perguntas, você tem as respostas, você não precisa abrir os lábios, a comunicação é aqui, é algo que, ao mesmo tempo que você vê aquilo tudo faz parte de você e você faz parte daquele todo, é algo maravilhoso, assim, inexplicável. A beleza, a luz, o resplandecer daquele lugar é algo, nossa, extremamente incomparável a qualquer coisa, seja belo ou extremamente belo aqui na Terra. Aí, quando eu pedi, por favor, não me deixa sair daqui, eu me encontrei dentro do quarto da minha mãe. Eu lembro que essa experiência eu comecei a ter dentro do CTI mais ou menos 3 horas da manhã, e às 3h25 eu estava dentro do quarto da minha mãe. E minha mãe estava ali de joelhos, gritando, pedindo, não leva a minha filha, não leva a minha filha, não leva a minha filha. Minha mãe muito desesperada, e eu assim, calma mãe, tá tudo bem, eu tô aqui, eu tô bem, eu tô aqui no seu quarto, calma, tá tudo bem, a senhora não precisa chorar, não precisa desesperar. Aí eu fui tentar consolar a minha mãe e colocar a minha mão no ombro dela. Quando eu tentei colocar a minha mão no ombro da minha mãe para consolar ela, para minha surpresa, a minha mão passava direto pelo corpo dela. Aí eu me assustei. Eu falei, mas como assim eu não consigo tocar na minha mãe? Aí foi quando eu tinha as respostas instantaneamente, conforme eu ia fazendo as perguntas. Você não está mais nesse plano. Você não pode tocar na sua mãe. Porque ela está num plano e você está em outro. Não tem como você ter contato com a sua mãe. E eu comecei a ficar muito inquieta ali. Eu falei, como que eu vou falar para minha mãe que eu estou bem? Que está tudo bem, que não precisa ela chorar, que ela não precisa se desesperar. Aí dali
eu fui para um outro lugar. Aí eu comecei a caminhar por uma rua que não estava tão clara, uma rua muito escura, e ali eu vi um exército de pessoas de joelhos, orando, rezando pela minha vida, por outras pessoas. E ali no meio daquelas pessoas que estavam de joelhos, que estavam de costas para mim, eu não via o rosto dessas pessoas, eu vi uma fumaça saindo daquilo ali. E essa fumaça, ela ia subindo, subindo, assim, bem lentamente. E essa fumaça, ela tinha uma cor assim de cinza, e conforme ela ia subindo, ela ia ficando mais clara, ela ia ficando uma cor assim mais clara, como aquele branco meio azul das nuvens. E eu comecei a me perguntar, mas como que essas pessoas conseguem falar o tempo todo? E uma confusão, todo mundo falando ao mesmo tempo. Aí eu ouvi aquela voz do hospital, aí eu reconheci, mais uma vez, a voz do hospital, que dizia assim: agora você vai ouvir com os meus ouvidos. Aí conforme eu ia passando por aquela rua, por aquelas casas, eu ouvia o que as pessoas estavam falando dentro das casas, algumas discutindo, outras conversando, outras vendo televisão, outras orando, outras rezando. Aí eu falei, mas como é que você consegue entender essas pessoas falando ao mesmo tempo, rezando, orando, vendo televisão? Como é que você consegue entender, ouvir, compreender e responder essas pessoas? Aí aquela voz me dizia, né? Porque ao mesmo tempo que vinha as perguntas, vinha automaticamente as respostas sem eu abrir os meus lábios. Aí aquela voz respondeu, porque você está tentando ouvir com os ouvidos daqueles que estão aqui, você não está tentando ouvir com os meus ouvidos, você está tentando ouvir com os ouvidos daqueles que moram aqui, mas você não está mais aqui. Então a minha compreensão dessa coisa de que está aqui no corpo ainda era muito recente, eu ainda não tinha entendido que eu estava num outro plano, estava difícil entender que eu já não estava mais nesse corpo aqui, eu estava fora desse corpo. Aí fui para um lugar, né, onde eu comecei a andar, onde eu comecei a ver várias coisas. Aí eu fui para um aeroporto, e ali eu me via como se fosse numa televisão, entrando e saindo do aeroporto inúmeras vezes. Aí depois eu fui para um outro lugar, onde eu via muitas bandeiras, muitas nações sendo representadas. Eu falava, mas o que significa isso aqui? Isso aqui são os lugares que você vai pisar, que você vai, e eu me via assim, como se fosse um filme passando rapidamente ali, como se fosse uma imagem numa alta velocidade, até que eu saí daquilo ali e fui para um outro lugar mais em cima. E nesse outro lugar mais em cima, eu me via de costas e com uma farda policial. Aí nesse lugar, eu já estava subindo, já estava me aproximando desse portal. Quando eu cheguei novamente, que eu estava de volta, de frente para esse portal, eu estava olhando para baixo, eu via o planeta Terra, eu via todos os astros, eu via o Sol, eu via a Lua, e eu via também o hospital muito pequenininho, transparente, o hospital onde eu estava internada, e todas as pessoas trabalhando dentro do hospital, como se fosse uma caixinha transparente, mas era assim, eu estava tão distante do hospital que aquela caixinha que era o hospital, transparente, todas as pessoas andando, se movimentando, era muito pequenininho. É como se eu estivesse muito distante e estava muito pequeno. Depois disso tudo, aquela presença, né, forte que estava próximo do portal, falou assim, tudo que você viu até agora, você vai compartilhar. Daqui para frente, não. Você vai para um lugar particular comigo, porque eu tenho algumas coisas para tratar somente com você. Aí do meu lado esquerdo, ao lado desse portal, né, onde era muito reluzente, essa presença me levou, e ali ele começou a falar algumas coisas muito particular, na qual eu recebi essa ordem, né, que eu vejo como uma ordem, um pedido, né, para eu não compartilhar. Aquilo foi algo assim muito pessoal, né, que eu guardo comigo até hoje. E chegou o momento de voltar. E eu pedindo, por favor, para não voltar, porque eu queria muito ficar ali, mas essa voz já tinha falado, você vai voltar, você vai viver mais algumas décadas lá na Terra, você vai contar tudo isso que você viu aqui.
Agora, no cantinho secreto, no particular, não. E eu entendi que não tinha mais como negociar, que era inevitável, eu tinha que voltar. Eu queria muito ficar lá, não queria voltar, mas eu tinha que voltar. Eu não tinha como negociar, eu tinha que voltar. Aí eu voltei, quando eu me encontrei, eu estava dentro do hospital, no teto, olhando para a lâmpada, né, que estava perto do teto. Aí eu vi todo o CTI assim de cima, sem precisar virar o pescoço. Eu vi novamente os médicos em volta, né, do meu leito 4, as enfermeiras, aquela quantidade de enfermeiros infinitos. E eu fui descendo, meu corpo foi descendo lentamente. Eu fui descendo, me aproximando do corpo que estava no leito, e eu fui ficando cada vez mais pesada, mais pesada, mais pesada, até que, bum, eu entrei no corpo. Aí, quando eu entrei, o médico estava ali, né? Mais uma vez, o Dr. Wellington. Aí ele olhou para mim, ele não falou nada, ele virou as costas e saiu, e ficou a enfermeira. Aí eu perguntei para a enfermeira, o nome dela era Deus, alguma coisa, mas eu chamava ela de Deus, já é Deus. Eu botei o apelido nela de já é Deus. O nome dela era Deusilene, alguma coisa. Aí, já é Deus? O que aconteceu que tinha tantos médicos aqui? E eu ouvi, quando eu estava lá, quando eu voltei, que eu me encontrei no teto do hospital, eu ouvi um barulho muito forte. Pim, 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 pim. Aí aquele barulhão assim, aquela coisa horrorosa, mas muito alto mesmo, aquele som estridente nos meus ouvidos. Eu falei, por que desse barulho? Por que tinha muita gente aqui em volta do meu leito? É porque quando eu olhei na televisão, mas na verdade eu não tinha virado meu rosto, é porque na televisão estava marcando 17, a televisão era o monitor onde marcava meus batimentos cardíacos. Aí já é Deus respondeu para mim que, não, você viu 17 quando você olhou agora, recentemente. Mas quando eu cheguei aqui no seu leito, o leito 4, não estava 17, estava zerado. Aí eu não sabia o que era zerado, né? Eu não sabia o que era aquele monitor marcar 0. Eu não tinha dimensão daquilo que eu tinha vivido ali. Aí depois, aos poucos, eu fui entendendo que ali eu tinha tido a segunda parada cardiorrespiratória, que aquela dor que eu senti no peito fazia parte daquilo ali, e que aquela televisão que estava marcando o número 17 era o monitor que estava marcando meus batimentos cardíacos, que quando ela chegou lá, que era a enfermeira de plantão, né, da noite, estava zerado, e eles tentaram me reanimar pelo tudo ali, e eu não vi nada daquilo ali, mas quem estava ali viu, né, porque quando eu senti aquela dor, que eu saí do meu corpo, eu já não vi mais nada, ali fisicamente falando, né, eu já estava em outro mundo, em outra dimensão. Aí aquele dia foi um dia bem difícil, porque eu acordei e mais uma vez as enfermeiras falaram, você não vai tomar café, você não vai almoçar, porque a ambulância vai vir hoje para pegar você, para levar você para o exame, porque você precisa fazer uma cirurgia. Aí eu falei, não, mas eu não vou fazer o exame hoje. Não, você vai fazer o exame hoje. Eu falei, eu não vou fazer. E eu tinha convicção, porque eu tinha certeza. Porque dentro de mim, as perguntas que eu fazia, eu já tinha resposta, automaticamente. Aí fiquei mais 12, 15 horas sem comer nada. E eu falei, bem, tudo bem, só me resta esperar. Saiu todo mundo do CTI e foi para o refeitório tomar café. Isso era mais ou menos umas 9h35 da manhã. Eu falei assim, bem, já que eu vou ter que esperar, eu arranquei todos aqueles adesivos que estavam aqui no meu peito, levantei do leito e falei, vou no banheiro. Que até então eu não fazia isso, porque eu estava fazendo fisioterapia para andar, porque eu tive muita dificuldade, né? Perdi muita força muscular. Quando eu cheguei na porta do banheiro, eu ouvi mais uma vez a voz falando, que era aquela mesma voz que me levou para vários lugares, era a mesma voz que estava no hospital comigo no primeiro dia. Eu marquei a sua cirurgia para hoje.
Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, deve ser alguma brincadeira de algum enfermeiro, né? Porque dessa vez eu já estava ouvindo já a voz nitidamente, como se fosse uma pessoa falando comigo, já não era mais dentro de mim, já não era aqui. Aí eu falei assim, deve ser o André que está falando comigo, né? Porque tinha um enfermeiro lá que brincava muito comigo. Falei, deve ser o André. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, não vi ninguém. Aí continuei dando aqueles passinhos bem lento até chegar à porta do banheiro. Aí a voz mais uma vez falou comigo, e dessa vez não vai ser ninguém que vai fazer, sou eu mesma que vou fazer a tua cirurgia. Aí quando falou aquilo eu me desesperei. Eu esqueci o rumo do banheiro, voltei para o meu leito, cheguei lá no leito, joguei a coberta na minha cabeça de medo e fiquei ali. Eu fui acordar naquele mesmo dia, quase às 15 horas da tarde, com todo mundo me sacudindo, e eu só ouvia o médico e os enfermeiros falando, nossa, eu não sei o que aconteceu, parece que você tomou uma anestesia, você está horas desacordado aqui. E você tem que se preparar, porque a ambulância vai vir hoje te buscar para fazer o exame. Aí eu falei, não, mas eu não vou fazer o exame hoje. Eu não posso fazer o exame hoje porque eu acabei de fazer uma cirurgia. E na minha cabeça tinha aquela coisa de que eu tinha feito a cirurgia. Aí entrou um enfermeiro chamado Messias, enfermeiro de 2 metros de altura. Aí ele entrou lá e falou assim, olha, o que você está vivendo aqui, quando você sair, você vai contar para muitas pessoas. Aí na hora da visita, o meu pai entrou, eu falei, pai, o Messias esteve aqui. E ele falou que quando eu sair daqui, eu vou contar a minha experiência para muitas pessoas, eu vou ajudar muitas pessoas. Aí meu pai falou, nossa, minha filha agora tá ficando maluca. O Messias, ele já entendeu que era Messias, Jesus, que era algo espiritual. Aí o pessoal não entendeu nada. Aí meu pai, desesperado, para provar que eu não estava ficando louca, meu pai começou a procurar esse tal de Messias dentro do hospital, até que meu pai achou o Messias enfermeiro de 2 metros de altura. E ele falou, olha, tua filha está passando por experiências tremendas aqui dentro, e quando ela sair, ela vai contar e vai ajudar pessoas. Aí o médico falou assim, mas por que você tem tanta certeza que você não vai fazer o exame hoje? Eu falei, porque eu sei, eu fiz uma cirurgia hoje, eu não posso fazer exame hoje. Então, na minha cabeça, eles já sabiam também que eu tinha feito essa cirurgia. E que cirurgia foi essa? A cirurgia que foi comprovada por exames, né? Foi comprovado pela equipe médica que sem médico nenhum tocar em mim, foi feita uma cirurgia naquele dia. Por quê? Na sexta, a ambulância não apareceu, no sábado. Quando foi no sábado à noite, eu falei assim, a ambulância vai vir no domingo às 13 horas. Quando deu domingo às 13 horas, o pessoal do plano de saúde bateu na porta do CTI e falou, vim buscar a paciente Simone porque ela vai fazer o exame. Exatamente na hora que eu falei que a ambulância ia chegar. Aí um olhou para a cara do outro e não entenderam nada. Mas eu tinha convicção, porque as perguntas que eu fazia, eu tinha automaticamente as respostas. Aí naquele mesmo dia saiu o laudo. Quando foi naquela madrugada, né, de domingo para segunda, doutor Wellington, o outro médico do outro CTI, que estava agregado lá ao CTI onde eu estava, e o doutor Gutierrez, que não era brasileiro, que ele veio de um outro país, eu não me recordo, mas é um país da América Latina, não sei se era Venezuela, Colômbia. Ele saiu do país dele para vir para o Brasil para fazer minha cirurgia com mais 2 médicos brasileiros. O exame veio, e quando o exame veio, eles ficaram ali na recepção do CTI falando, ué, mas a gente veio para fazer a cirurgia. Mas o que aconteceu? A cirurgia já foi feita, tem uma cicatriz. Aí chama o diretor do hospital. O diretor, não, mas ninguém tocou nela. Desde quando ela entrou, ela está aqui, ela está sendo monitorada 24 horas. Mas como? Se no lugar que nós iríamos fazer a cirurgia já tem uma cicatriz. E para mim estava tudo bem, estava tudo tranquilo. Porque aquela presença forte, que era dona daquela voz, já tinha feito a cirurgia em mim. Só que, na minha cabeça, eles sabiam o que tinha acontecido, só que aquela experiência tinha sido só minha, ninguém sabia. Eu já sabia que eu tinha
sido operada, ou talvez curada, não sei qual o nome que você vai dar para isso, mas assim, já tinha acontecido, já não tinha mais nada. Aí fizeram novamente o exame, e novamente foi comprovado através de exame que no lugar do acidente que eu tive isquêmico, tinha essa cicatriz, que era a prova de que eu tinha feito uma cirurgia. Porém, quando os médicos chegaram próximo ao meu leito, que abriram aqui a minha cabeça, assim, mexeram no meu cabelo, olharam o meu couro cabeludo, viram que não existia nenhuma cicatriz externa. A cicatriz que eles viam no exame era somente a cicatriz interna, não tinha uma cicatriz externa. Eles ficaram extremamente perturbados com aquilo, não sabia explicar, ninguém estava entendendo nada. E até que, por fim, eles chegaram à conclusão de que não ia ter mais cirurgia, que eles não iam fazer mais cirurgia nenhuma, que eles iam ficar somente me monitorando. Aí foi quando eles se despediram, depois de horas de conversa, foram lá no meu leito e perguntaram se eu estava bem, o que tinha acontecido. Aí eu falei que já tinha feito uma cirurgia. Aí, não, mas a gente está aqui para fazer tua cirurgia, a cirurgia não vai ser feita. Aí, tá, mas eu já entendia por que a cirurgia não seria feita por eles, porque eu já tinha passado por toda aquela experiência. Eles foram embora, alguns dias depois me tiraram do CTI, eu comecei a melhorar, o meu quadro foi evoluindo, até eu ir embora, né, para casa e começar a ter uma vida que a princípio seria aparentemente normal. Né? E esse aparentemente normal, na minha cabeça era, como eu não me lembrava a casa onde eu morava, o meu esposo, os meus pais, né? Eu não tinha a lembrança, né, das pessoas que conviviam, meus vizinhos. A casa que eu estava entrando era um lugar que fazia parte do tratamento. Eu tinha assim na minha cabeça, eles me trouxeram para cá porque faz parte do tratamento, mas quando o tratamento acabar, eu realmente vou para minha casa, eu vou abrir o meu portão e vou ver o meu cachorro, a minha casa, os meus pais, eu vou ver meus vizinhos, eu vou ver as pessoas que eu conheço. Então eu tinha a sensação de que eles me colocaram naquele lugar por um período de tempo. E eu tinha aquela sensação assim horrível de que aquilo ali nunca ia acabar, não estava acabando, que eu queria chegar logo na minha casa, ter as pessoas que eu conhecia. E eu fiquei com aquela sensação muito ruim de que esse dia ia chegar, que eu ia estar na minha casa. E esse dia, pasme você, nunca aconteceu. Até hoje permaneceu, se perpetuou essa sensação de que eu nunca mais entrei na minha casa. Porque eu estava num lugar que fazia parte do tratamento e que um dia eu ia chegar no lugar onde era a minha casa. Mas eu nunca reconheci nenhum lugar aqui na Terra como a minha casa. E isso, assim, trouxe, por um certo período, muitos problemas. Eu continuei fazendo o tratamento com a psicóloga, continuei tentando ter uma vida, assim, absolutamente, na medida do possível, normal. Eu ficava muito apreensiva porque as pessoas me cobravam, porque eu não lembrava de muitas coisas. Aí fui continuar o tratamento com o cardiologista, o neurologista, e eu lembro que o neurologista falou assim, olha, você não precisa ficar se cobrando ou tentando lembrar que ao bebê o que você era, o que você deixava de ser. Não, viva a sua vida, fica tranquila, não se cobre tanto. E ali eu tentei ter uma vida normal e os médicos estudando o meu caso para ver o que realmente tinha acontecido, eles não conseguiam fechar diagnóstico, e eles com aquela preocupação, mas como que teve uma cirurgia antes da gente tocar nela e fazer a cirurgia? Quem fez essa cirurgia? As perguntas não eram respondidas, eles não tinham resposta para as minhas perguntas, para as perguntas dos meus pais, mas a cirurgia eu tinha certeza de que nem naquele momento, nem 10 anos, nem 20 anos depois, eles iam encontrar a resposta. Porque a resposta para a cirurgia eu já sabia, mas os meus familiares não sabiam. Então, eles queriam a resposta médica, por que aquilo tudo estava acontecendo. E até que um médico, ele conseguiu fechar um diagnóstico meu. Ele falou assim, olha,
a parte direita da sua região, essa região aqui, se eu não me engano, é parietal, foi toda lesionada. E essa parte lesionada é por uma coisa chamada desmielinização. Aí ele tentou me explicar, assim, com uma explicação meio rasa, para eu tentar entender, é como se fosse o início de uma esclerose múltipla. E ele falou assim, eu lamento muito por estar te dando essa notícia depois de tudo que você passou dentro daquele hospital, mas eu preciso dizer a verdade para você. Você está com essa doença degenerativa, não tem volta, não tem progresso, só regresso. A única coisa que eu posso dizer para você e te desejar nesse momento, boa sorte. Você acredita em alguma coisa? Eu falei, acredito naquele que criou o céu, que criou a terra, que me levou para passear no planeta Terra. Aí eu fui falando meio que aquelas coisas assim, superficialmente daquilo que eu tinha acabado de viver. Eu acredito naquele que fala comigo, eu acredito naquele que toma conta, que cuida de mim no hospital. Eu fui falando aquilo que eu tinha acabado de viver ali. Ele falou, então você continua pedindo a ele, porque nesse momento só ele para te ajudar. Aí, todas as semanas, todas as sextas-feiras, era cardiologista e a parte de exame, que eu tinha que fazer uma ressonância mapeada do cérebro, colorida todas as semanas. Isso toda sexta. Depois de 6 em 6 meses, depois uma vez por ano, depois de 3 em 3 anos. E ele foi estudando o meu caso, foi acompanhando. E depois de um certo tempo, ele falou assim, você não sente nada? Não, você não sente nenhum desequilíbrio, nenhuma fraqueza muscular, não. Aí ele fazia todos os exames, me tocava, pedia para apertar, pedia para eu ficar com um pé atrás do outro, assim, com braços abertos, testava meu equilíbrio. Aí ele começou a me perguntar, ele falou assim, o que você faz? Eu falei assim, eu era professora de balé, meus pais falam que eu trabalhava muito com criança, com a questão do corpo, tudo. Você pratica isso hoje? Eu falei, não, estou voltando aos pouquinhos, porque quando eu saí dessa experiência do CTI, eu saí de professora de balé do projeto para ajudante de uma ajudante que eu tinha lá, que tomava conta das crianças. Então eu fui aprender novamente aos pouquinhos, eu fui fazer a minha segunda faculdade de dança. Então, assim, toda essa experiência que eu tive foi assim um divisor de águas na minha vida. Eu fui aprender a dirigir de novo, mesmo com a carteira de habilitação. E o engraçado é que quando eu cheguei, eu acredito assim que nada é por acaso que acontece aqui. Quando eu cheguei na autoescola, tinha um rapaz assim me olhando muito, aí ele falou assim, oi, tudo bem, professora? Eu falei assim, deve ser algum pai de alguma aluna, né, ou alguém que trabalhou comigo na produção dos espetáculos e tudo. E a orientação que eu tinha da psicóloga era, todo mundo que você vê que fala oi, você fala oi, independente de você lembrar ou não. Aí eu, oi, tudo bem? Como é que você tá, ele? E aí, você tá servindo em qual batalhão? Aí eu, o batalhão? Que batalhão você está servindo? Porque você passou junto comigo na prova da PM e tudo. Eu, o quê? Aquele dia eu não fiquei nem para aula. Eu corri para casa da minha mãe. Eu falei, mãe, tô entendendo, mãe. Acho que eu tô ficando louca. Aí minha mãe sentou para me contar de que eu tinha passado na prova da PM lá do Rio de Janeiro e que ela não me deixou tomar posse porque ela não queria um policial na família. E eu fiquei com aquilo ali na cabeça e passou, fui fazer minhas coisas, fui aprender a dirigir, fui fazer faculdade, fui tentar fazer aula de inglês de novo, porque eu já estava quase me formando no curso de inglês, fui tentar ter uma vida normal. E por um período, assim, muito pequeno, as pessoas que se aproximavam de mim, assim, para tentar saber o que tinha acontecido, né, o que eu vivi, qual foi a minha experiência, quando a pessoa se colocava na minha frente, eu já sabia todas as perguntas daquela pessoa, tudo que estava na mente daquela pessoa. Foi um negócio assim que me marcou muito. Lógico que, claro, hoje eu não tenho mais isso, né? Hoje é um negócio muito mais distante. Raramente eu vejo uma pessoa e eu consigo,
assim, ver aquela pessoa transparente, como ela é, as perguntas dela, é muito raro, assim, isso aconteceu em 11 anos, acho que 2 vezes, né, depois desse período. E eu comecei a achar aquilo muito estranho, e comecei a conversar, né, com a minha mãe, falar, mãe, a senhora é assim também? Eu começava a me comparar com o mundo novo que eu estava vivendo ali, né, porque para mim era tudo muito novo, né, conviver com as pessoas, sentir certas coisas. Aí eu perguntava às pessoas, mas você sente isso, você sente aquilo? Para saber se eu estava normal, né? Normal dentro da normalidade dos que vivem aqui na Terra, para saber se, né, se eu não estava, de repente, né, tendo alguma coisa assim que pudesse, né, ir para um lado de uma doença, tipo alguma doença psiquiátrica e tal. Eu ficava muito preocupada com isso, e a minha psicóloga, assim, com muito amor, com muito carinho, ela começou a me orientar e falar, não, fica tranquila, que essas coisas vão acontecer, está muito recente, você tem que ficar tranquila, você tem que ficar em paz, você tem que entender que o que você teve de experiência lá dentro não foi algo normal, natural, foi algo sobrenatural, então você tem que se dar esse tempo. Aí eu comecei a contar algumas coisas para ela, e eu só conseguia me abrir com ela, não conseguia, assim, contar certas coisas para as pessoas, porque eu sei que as pessoas não iam entender. E eu tinha muito medo de ser taxada como louca, porque quando eu voltei, que eu tentei retomar os lugares onde eu dava aula, eu sofri muito preconceito, porque as pessoas falavam assim, não, mas eu ouvi dizer que você teve um negócio aí, que você ficou maluca. Então eu sofri muito preconceito, foi muito difícil a minha volta, né, para a área da dança. Mas eu consegui, eu fiquei esses 11 anos, assim, 10 anos, né, porque a minha última aula foi ano passado, 2020, 24 de setembro de 2020. Não sei quando eu vou retornar, mas assim, eu creio que eu vou dar um tempo, né? Vou dar uma pausazinha, talvez daqui a alguns anos eu volte, mas agora eu estou nesse projeto, que é o projeto que eu fiquei todos esses anos sem entender nada. Até que minha mãe começou a me explicar alguns detalhes da experiência que eu tinha tido de passar na prova da polícia, e aquilo começou assim a surgir novamente dentro de mim. Aí eu me lembrei da segunda EQM que eu tive, que eu me via de costas com uma farda, aí eu fui entender, ligar uma coisa na outra. Aquele rapaz que eu encontrei na autoescola, que tinha passado no mesmo período que eu, que era um colega de colégio, que passou junto comigo na prova, aí junto com aquela imagem que eu tive lá naquele lugar, né, que não é aqui na Terra, aquele lugar distante, onde eu tive essa experiência toda fora do corpo, então eu fui encaixando as coisas, o que minha mãe me contava, com o rapaz que eu encontrei na autoescola, e com aquela imagem que eu tive minha, de farda. Aí eu entendi, aquilo ali começou a fazer sentido dentro de mim, aquilo começou a fazer sentido para mim, mas eu ainda assim estava muito presa àquilo que minha mãe havia falado para mim, olha, você prometeu que enquanto eu estivesse em vida, você jamais seria uma policial. E se passaram anos até que minha mãe teve um diagnóstico que ela estava com câncer no pâncreas. E ali começou a surgir, por algum motivo, eu não lembro qual foi, não sei se eu vi um vídeo, alguém me mandou alguma coisa, eu comecei a ver algumas coisas sobre polícia, sobre concurso e tudo, comecei a treinar, e foi quando minha mãe ficou muito ruim, e eu fui para casa dela, ficar com ela, fiquei durante 30 dias com ela, ela me contava muitas coisas, aquilo ali foi uma experiência, assim, ímpar na minha vida, porque nesses 30 dias eu pude conversar coisas, detalhes do que eu vivi no hospital, do que minha mãe passou naqueles 15 dias comigo dentro do hospital. A gente foi trocando as experiências, aquilo ali foi muito enriquecedor para mim. E eu estava estudando, mas escondida dela, assim, eu não deixava ela ver, eu não queria que ela soubesse, porque eu estava presa àquela promessa que eu tinha feito para minha mãe, que enquanto ela estivesse em vida, eu jamais seria uma policial, seja militar, civil ou federal, qualquer outro tipo de polícia. E aí, minha mãe um dia passou, né, porque minha mãe acordava muitas vezes de madrugada, então eu dormia muito pouco, ela passou, assim, no quarto onde eu estava, e eu sempre levava ela, nesse dia ela levantou sozinha e foi, e ela falou, eu sei que você está estudando para fazer prova. Aí deitou, dormiu, no outro dia, ela já estava, assim, um pouquinho melhor, já estava, acho que 27 dias com ela,
Ela sentou na cama, me chamou, foi a primeira vez que eu vi minha mãe sentando sozinha, porque até então a gente tinha que trocar a fralda, botar ela sentada, tinha todo aquele trâmite, né, de uma pessoa já acamada, bem debilitada, na fase final do câncer. Aí ela falou assim, minha filha, abre aquela gaveta ali. Aí eu abri a gaveta, ela puxou um vestido, ela falou assim, eu sei que você está estudando, eu sei que você passou na prova, eu segurei você durante 24 anos de realizar o seu sonho, né, de ser policial, mas minha filha, a vida é tão curta, a vida é tão pequena, a sua mãe não vai ficar muitos dias de vida aqui, a sua mãe está partindo, e eu quero muito que você passe nessa prova e que no dia da formatura você use esse vestido. Aí pegou o vestido, me deu, falou assim, vai embora, vai tomar conta das suas coisas, vai correr atrás dos seus sonhos, porque a vida é muito curta. Eu falei, mãe, mas não, mãe, por favor, deixa eu ficar aqui, eu preciso tomar conta da senhora. Não, eu não quero ver você mais aqui, vai embora. Aí eu, tá, então hoje eu vou ficar, amanhã arrumo minhas coisas, ainda enrolei minha mãe acho que uns 2 ou 3 dias. Aí deu 30 dias certinho, fiz a minha mala, peguei meu violino, botei nas costas e fui tomar conta das minhas coisas, me isolei na cidade de Petrópolis e fui estudar lá, e todos os dias, desse dia até o dia do falecimento da minha mãe, deu exatamente 90 dias. Eu fiquei ligando 90 dias para minha mãe, todos os dias minha mãe dizendo, eu te amo, filha, e eu dizia para minha mãe, mãe, eu te amo. Então aqui fica um pedido e uma experiência de vida para você, para nós seres humanos. Se você vive com seu pai, com a sua mãe, seja lá com quem for, fale para ele enquanto ele estiver vivo. Pai, eu te amo. Mãe, eu te amo. Não tenha vergonha de dizer. Porque depois dessa vida, você vai ter uma outra vida. E lá nessa vida, você não sabe se você vai encontrar ele lá e se você vai ter a oportunidade de dizer, eu te amo, mãe, eu te amo, pai. Fui embora com muita dor no coração, mas dizendo para minha mãe, mãe, eu te amo. Até que minha mãe piorou muito. E o meu pai falou, filha, eu não queria te chamar de volta, mas a sua mãe só come com você. Eu falei, pai, então vamos fazer o seguinte, eu vou combinar com o senhor e eu desço esse final de semana para ficar com ela. Desci. E quando eu desci, foi, assim, o último final de semana da minha mãe. Né? Eu deitei na cama com ela. Ela me abençoou, falou, filha, você está liberada da promessa que você fez, você vai ser um policial. E eu tô indo. Aí dali minha mãe já perdeu a consciência e isso foi numa sexta-feira, no sábado, de madrugada, às 3h45 da manhã, minha mãe partiu. E eu tô já quase 2 anos, né, depois da morte dela, estudando, me preparando para ser essa policial que eu prometi para ela. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Simone, onde ela responde as nossas muitas perguntas. O link tá aqui em cima, vai lá. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?